da igreja de Jardim Lírio, e o trabalho dele nesses últimos tempos agora está sendo evangelização, né? Trabalho missionário, que é um trabalho muito importante, né? Então ele está fazendo esse trabalho agora. E ele sempre traz esse pedestral aqui porque ele filma, porque ele tem um canal, né? Tem um canal no YouTube, né? E aí depois, se vocês quiserem pegar o link, aí ele passa para nós, tá bom? Que o Espírito Santo possa te usar nesse momento num tema tão importante como esse, que é vida, morte e ressurreição de Cristo. Muito obrigado pelo convite, também ao Bernardo. Estou muito feliz por reencontrar os irmãos aqui da igreja de Jardim Birajara. Uma boa noite para vocês. Que a paz de Deus seja com vocês também. Aos amigos do canal Voz Ativa, sejam muito bem-vindos nessa noite. Que a paz de Deus seja com vocês também. E lembrando a vocês que na quarta-feira nós estaremos ao vivo com a transmissão do culto de quarta-feira no Jardim Domitila. Então você é nosso convidado a nos acompanhar ao vivo aí, às 20 horas da quarta-feira, dia 6 de maio, transmissão ao vivo na nossa programação do curso de oração. Você é nosso convidado, convidada, que Deus abençoe a sua vida. Aos irmãos aqui da igreja do Birajara, que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês e que o Espírito de Deus alcance a vocês também. O nome do canal é Canal Voz Ativa. O link depois eu passo para vocês, mas quando for acessar, pode acessar lá, Canal Voz Ativa, Daniel Martins, e vocês terão acesso ao canal. Ali já temos 2.430 inscritos aproximadamente, mais de 1.500 vídeos produzidos aí ao longo desses 5 anos de canal, com a graça de Deus, tá? Já foi alcançado 6 pessoas batizadas até aqui, pela graça de Deus, e temos aí diversas outras pessoas que estão sendo, creio eu, ouvindo a palavra de Deus, através de mim, através de outras pessoas também, que têm assim ouvido a palavra, através de pastores, professores, músicos ou testemunhos. Aí você poderá nos acompanhar, tá bom? E que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos para o estudo da Bíblia dessa noite: vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Convido você da forma que você está, para a gente orar a Deus mais uma vez, pedindo a Ele que nos ilumine para o estudo da palavra dele nessa noite. Oremos. Santo e bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós concedemos essa noite. Abençoa essa igreja do Jardim Birajara, que faz parte do distrito de Campo Grande, sob a liderança do pastor Marcelo Scheffer. Que abençoe os irmãos aqui, a liderança, os membros, os convidados que aqui vêm para ouvir a tua palavra. Que receba, ó Pai, a bênção do Senhor em todas as áreas da vida. Queira abençoar também, ó Pai, a cada irmão e irmã aqui essa noite, a cada jovem aqui essa noite também. Que o Teu Espírito Santo fale a mente e o coração de cada um de nós. Ilumina nossa mente na compreensão da Tua palavra. Perdoa cada um de nós. Nos conceda a graça, a bênção e a salvação. Em nome de Jesus, a igreja diz... Amém. Quando se fala da vida, morte e ressurreição de Jesus, a gente precisa de lembrar de algumas coisas importantes. Quando Cristo deixou o céu, Ele veio uma forma humana com uma forma divina. Agora imagina, Deus escolheu um casal aqui na terra, Maria e José. Maria deveria ter entre 14 anos de idade a máximo 19 anos de idade, segundo os historiadores, essa é a idade dela. José já tinha uma experiência de 5.0, ele estava já com a quilometragem já avançando para o 100. Agora imagina, Deus escolhe Maria, a Virgem Maria, e agora ela, com o poder do Espírito Santo, o poder sobrenatural, gera o Filho de Deus. Depois daquela criança de 9 meses, a criança nasce, é apresentada ao templo. Pergunta para a igreja: 2 pessoas, além dos magos, dos demais ali, estavam felizes pelo nascimento de Jesus.
mas duas pessoas estavam mais felizes. Quem era? Simeão e Ana. Simeão e Ana. Zacarias e Simeão todos aqui, mas esses dois ficavam mais felizes. Sabe por quê? Porque quando a Ana, que era profetisa, ela viu Jesus e ficou feliz. Mas Simeão ficou mais ainda, porque o menino Jesus estava sendo apresentado no templo. E agora Simeão, que já é idoso, quando ele olha para aquele menino, agora sim eu posso morrer, porque esse é o Salvador do mundo. Então Jesus nasceu. Depois ele nasceu num local não muito agradável, que era numa estrebaria, num coxo de animais. Alguns historiadores dizem que talvez não foi aquele local, foi outro local. Mas a Bíblia relata para nós, nos evangelhos, que foi ali, numa estrebaria, numa sala onde só tinha animais. Claro, a gente não dá para imaginar o cheiro, mas talvez aquela pessoa que alugou ali para os pais de Jesus, terreno, pode ter separado, organizado um pouquinho para ele ficar ali. Agora imagina, o rei do rei, dono de tudo, nasceu numa estrebaria de animais, num local simples e humilde. Depois de ter nascido, passa-se os dias, o menino é apresentado no templo, foi circuncidado. Depois de um certo tempo, aquele menino cresce. Lucas 2,52 fala que o menino Jesus estava onde? Entre os líderes da época. E agora o menino estava entre os líderes da época, entre os líderes fariseus, saduceus, escribas, pessoas da época. E agora o menino Jesus começa a falar. Mas o menino Jesus aprendeu o ofício de carpintaria com os pais terrenos, aprendeu o ofício de trabalho. E agora o menino Jesus estava ali diante dos doutores da lei da época, pregando para eles. E aqueles homens ficaram admirados. Aonde é que esse menino aprende isso? Porque ele não vai para a escola rabina. E agora, mas tinha uma pessoa que ensinava. Quem ensinava para o menino Jesus? A sua mãe. A sua mãe e seu pai também ensinavam para ele. Por isso que a escola, a primeira escola que deve ser, não é a escola lá fora, não é a escola da casa, do lar. E o menino Jesus aprendeu tudo aquilo ali. E agora o menino crescia em estatura, graça e sabedoria. Lucas 2,52 fala isso. Possivelmente o menino Jesus cresceu, passou o seu tempo. E quando chegou a idade de 30 anos, ele teve que passar pelo batismo nas águas, dizendo que a criança ela precisa ser batizada não somente na cidade, mas ela pode ser batizada a partir dos 8 anos de idade, desde que o pai ou a mãe ensina a Bíblia, a criança já tem o desejo, a criança pode ser batizada a partir dos 8 anos de idade. Conheça o sentimento dos pais e com um conhecimento da palavra de Deus, porque nós adultos não podemos comparar o batismo de uma criança com o de adulto, porque a mente de uma criança, ela entende que é Jesus, aceita como Salvador do Senhor e se batiza. Eu conheço vários que batizaram na minha idade de 11, 9, 10 anos, que estão no caminho do Senhor até hoje. E tem muitos que já saíram, mas voltaram depois, estão na caminhada com Deus. O importante é que se identifica. Porque tem pais que falam assim, não, mas não pode batizar com criança que entende. Entende sim. Até os 7 anos de idade, o caráter da criança ela é formada. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Então, que a gente possa ser batizado. Jesus foi batizado com 30 anos de idade porque tinha que se cumprir uma cronologia de profecia. De fato aconteceu. Batizou com a idade de 30 anos, viveu mais 3 anos e meio nessa terra, foi 33 anos e meio. Depois que ele cumpriu seu ministério na cruz, porque quando ele foi batizado, ele foi levado para onde? Para o deserto. Ficou quanto tempo lá no deserto? 40 dias e 40 noites. Depois, quando ele voltou do deserto, ele estava cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. Lucas 4 fala sobre isso. Então ele começou a cumprir o seu ministério. E ali ele pregava, ele ensinava e curava. Se você pegar Mateus 4, 23 a 25, lá fala o quê? Que ele ensinava, pregava, curava e percorria todas as cidades. Por onde ele pregava, ele ensinava, curava e mostrava o reino de Deus. Agora, dentro disso também, Jesus também, o que mais que ele fazia? Ele tirava algumas horas para passar em comunhão com quem? Com Deus. Marcos 1,35 e no livro de Lucas 6,23 fala sobre isso também. Ele passava altas horas da madrugada conversando com Deus para ter comunhão plena para pregar o Evangelho, ou seja, falar dele mesmo para outras pessoas.
E agora, depois de 3 anos e meio, escolheu 12 pessoas. Essas pessoas eram perfeitas? Cada um pior do que o outro. Mas Jesus teve um carinho especial com todos. Porém, um traiu Jesus, que era cumprimento da profecia. Agora, 11 foram transformados por Jesus mais adiante. Pedro, Tiago e tantos outros. Mas, porém, quando chegou o momento de Jesus ir para o Calvário, para o Monte da Cadeira, para o Monte do Gólgota, ele então teve que cumprir essa parte de morrer no meio do seu lugar. Porque esse é um plano que estava desde a fundação do mundo. Porque Deus tinha um plano B, se o homem pecasse. O plano B é o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, que João viu vindo até ele. Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato aconteceu. João 1, verso 29. E então Jesus morreu naquela sexta-feira, foi sepultado no sábado, descansou, passou o sábado, ressuscitou no domingo, passou mais 40 dias, orientando 500 pessoas. Lá em 1 Coríntios 15 descreve tudo isso. E então depois Jesus subiu para o céu. E aí então ele está onde hoje? Ele está diante de Deus Pai Todo-Poderoso, como advogado, como sacerdote, como defensor, e um dia vai voltar a essa terra, como rei, como senhor, como juiz, para buscar todo aquele, toda aquela que o aceitou como Senhor, como Salvador. Amém. Aí não mais temos mais morte, não mais temos pranto e dor, porque infelizmente nós temos que conviver com isso, porque é consequência do pecado. O pecado começou no céu, depois veio para Adão e Eva na terra, e foi então arrastando, como até nos dias de hoje o ser humano tem levado a pecado. Por exemplo, esse fim de semana agora tivemos perda de 2 irmãos da igreja, um do Vila Missionária e outro do Jardim Lourdes, pessoas queridas que faleceram. Então as famílias foram lutadas. Não consegui visitar hoje, a outra ainda não consegui visitar porque os enterros tudo lá ontem, foi no cemitério de Vila Formosa e Vila Matilde, Vila Alpina, né, ou seja, mais longe. Então não deu para visitar ninguém, mas pelo menos orei por eles e fui na casa de um hoje, a família, e uma família hoje está mais confortável. Mas a gente sabe que um dia a morte não mais vai existir, porque através de Jesus ele tem a vida, ele morreu e ele ressurgiu, e ele breve vai voltar. 1 Coríntios 15, versos 50 e 58 fala que a morte não mais existirá, ela vai ser tragada em breve. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz que a morte não mais vai existir, porque ela deixa de existir em breve na volta de Jesus. Então aqui vamos para algumas imagens para a gente entender mais o contexto dessa questão da vida e morte em nome de Jesus. Bom, vou pedir para ele passar para nós aí, vai passar para nós aí. Aqui você pode observar que então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que nele há, ele estava dizendo: aquele que está sentado no trono ao Cordeiro de Jesus, seja. Será que eu estou errado aí? Seja o louvor, seja a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Aqui está em Apocalipse capítulo 5, 13. Ao Cordeiro de Deus, Jesus, seja a honra e glória para sempre. Avançando um pouco mais aqui, em Salmo 95, 6 e 7 diz: vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, nós o povo, o seu passo e ovelha da sua mão. Pode passar, William? E aqui está uma igreja que foi construída em 1900 e pouco. Deixa eu olhar aqui a data aqui. Ela foi construída ali em Israel, em São Pedro de Galicatu. Foi construída na casa de Caifás, nos tempos de Cristo. Essa igreja, ela foi ali pelo vale de Quidron, antiga cidade de Jerusalém, provavelmente a mesma escadaria pela qual a turba guiou Jesus ao trazê-lo no jardim de Getsêmani.
Ele parou para falar, o guia, ou seja, o guia turístico, falando para as pessoas, dizendo o seguinte: escavações recentes revelam uma prisão sobre a casa do sumo sacerdote, onde os prisioneiros eram guardados antes do julgamento. Antes que dessem a essa prisão subterrânea, gostaria de compartilhar 2 versos da Bíblia. Por juízo opressor foi arrebatado, por causa da transgressão, o meu povo foi ferido. Enquanto os turistas seguiam, e guiavam e desciam para a prisão, uma senhora perguntou e falou o seguinte: estou confusa, minha mente está lutando com os novos conceitos. Poderia explicar o que significa cada degrau que levou o meu Salvador a ser lançado naquela quinta-feira? Ou seja, essa igreja faz parte da casa de Caifás, onde Jesus foi levado para uma caverna subterrânea, uma prisão, onde todos eram julgados ali dentro. E Jesus foi levado ali, pode passando. Posteriormente, em Salmo 88 diz, conhecido como o salmo mais triste da Bíblia, onde o salmista descreve sua dor física e espiritual, sentindo-se perto da morte e sem respostas, da mais contínua, clamando a Deus, chamando de Deus, da minha salvação. Diz o texto: estou lutando com aqueles que descem ao abismo, estou como homem sem força, puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Pode passando? E aqui o Salmo 88:7 diz claramente: sobre mim pesa a tua ira, tu me abateste ou abates com todas as tuas ondas. Ou seja, por que Jesus foi levado a essa morte? Por amor a mim e por amor a você. Abra sua Bíblia no mini Evangelho de João 3,16, por favor. João 3,16, vamos ler alguns versos aí do Evangelho de João 3, capítulo 3, versos 16 em diante. João, capítulo 3, versos 16 em diante. Aqui fala da missão do Filho do Homem, ou seja, aqui fala da missão de Jesus. João, capítulo 3, verso 16. Se não existisse Bíblia, talvez esse evangelho seria o evangelho chamado evangelho de miniatura, porque aqui contém toda a resposta para a raça humana. João 3,16 diz assim, João 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está o quê? Julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras, ou sejam manifestas. Verso 21: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ou seja, toda pessoa que aceita Jesus, caminha com Jesus, essa pessoa terá vida e vida plena em Cristo, porque isso chama graça proveniente. O que é graça proveniente? É um favor imerecido que Deus providenciou Jesus para nos salvar. Vamos lá, vamos avançando aqui para a gente ganhar tempo. E aí, pode passar na próxima imagem. Aí você tem aqui, ó: apartaste de mim os meus conhecidos, fizeste-me abominável para eles, estou encerrado e não posso sair. Ou seja, Jesus, quando ele estava na cruz, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. E outra coisa que ele sentiu sozinho naquele momento, aparentemente, mas ele não estava só, que tinha se cumprir, porque o peso do pecado, que era meu e seu, de toda a raça humana,
estava sobre ele. Então ele levou a maldição do madeiro sobre ele. Pode passando? E aqui, ó, quando a gente começa a olhar para aqui, veja bem, ó, o pecado separa o homem da salvação. Está aqui. Mas, de acordo com Isaías, capítulo 59, 1 e 2, fala o quê? Que a mão de Deus não está encolhida, que não possa ouvir a nossa oração, a nossa voz, ouvir nosso clamor, e através da cruz nos uniu a Deus Pai, o próprio Jesus, o Espírito Santo. Pode passando? E Jesus é a única ponte que liga o homem a Deus. Primeiro, olha só, abre sua Bíblia em Gálatas 3, verso 24. Gálatas 3, verso 24. Você vai passar 1 Coríntios, 2 Coríntios, e na sequência o livro de Gálatas. Gálatas 3, verso 24. Um dia alguém falou comigo assim: meu irmão, eu vou abrir o livro de Gálatas. Pode ser Gálatas também, não tem problema. Mas é Gálatas, capítulo 3, verso 24. Todos acharam? Amém? Vamos lá. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a quem? A fim de que fôssemos justificados por fé. A palavra aio quer dizer uma ponte. Volta na outra imagem lá, na anterior. Então aqui, ó, você percebe que a cruz é uma ponte. E agora na imagem seguinte, vai passar a próxima imagem, aqui está a ponte. Então a palavra aio quer dizer uma ponte. Então existia um abismo. Imagina agora, quem já andou aqui numa pequena ponte chamada pinguela. É uma pequena madeira só, sem nada. Então imagina você andar numa pinguela ali e você perder o equilíbrio e cair na água. Eu já vi bêbado assim, tá? Imagina um bêbado andando numa pinguela. Depois de ter tomado todos, ele começa a ver várias coisas e não consegue andar. E aí ele pode cair na água, até desperta, né? Porque a água fria desperta a pessoa. Então, aqui é uma ponte, um laio. Então, Jesus nos ligou novamente ao céu. Pode passando? Quem fala para o vamos ler todo mundo junto? Eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, serei, serei, e ele comigo. Então, Cristo está onde? Na nossa vida, no nosso coração. Cristo quer morar no meu e no seu, no nosso coração. Amigo do canal Positivo, Deus quer entrar na sua vida, na sua família, na sua casa. Pode passar no livro? Veja aqui Isaías 53, 11. A satisfação do Salvador. Após o penoso sofrimento e morte da cruz, o Messias, que é Jesus, contemplará o resultado da sua obra e se alegrará, pois o seu sacrifício não foi o quê? Não foi em vão. E aqui fala, ó, justificação de muitos. Pelo conhecimento do servo justo, ele justificará muitas pessoas. Isso significa que ele não apenas perdoa dívidas de pecado, mas acredita sua justiça aos fiéis. Pode passando? Aqui vem a substituição. Ele leva as iniquidades, que é pecado, sobre si, agindo como substituto. Resultado: a obra gera reconciliação, cura da lepra do pecado e paz, resultando em um Cristo feliz por ver a libertação da culpa de cada um de nós. Do ser humano, claro, cada um faz a sua escolha. Pode passar? E aqui em João 12, 32 fala o seguinte: todos atrairei, refere-se a atrair pessoas de todas as nações e esferas da vida. Indica a morte de na cruz, um sacrifício necessário. Então ele morreu para trazer de volta todos até ele. Pode passando? Podemos compreender exatamente o que acontece na cruz? O que vocês acham? Não podemos compreender. Cristo morreu com o coração partido. Ele sabia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, diz Hebreus 9:22. Por mais que se matasse animais lá no Antigo Testamento, na lei cerimonial de matança de animais, não podia redimir pecados. Tudo que se fazia no santuário terrestre, de acordo com o modelo do céu, é uma sombra de que Jesus viria mais tarde, porque o véu do santuário partiu de alto a baixo, sem auxílio de mãos, dizendo o seguinte: de agora em diante
o sacrifício de Jesus é o que é válido para sempre. O sacrifício do homem, de animais, era apenas momentâneo. Deus vinha aceitá-lo. Era uma representação do Cordeiro vivificado, que é Jesus, que morreu para nos salvar. E aqui diz mais, olha. Você percebeu que Cristo falou na primeira morte como um sono? Lembra disso? Lá em João capítulo 11. Ele disse que a morte é como um sono. Ou seja, infelizmente, o pecado começou no céu, passou para a terra, o homem perdeu o tamanho, perdeu o peso, perdeu o tempo de vida. Hoje o máximo que o homem vive é o quê? Entre 50 até 100 anos. Talvez alguns chegam a 105, 110, 120. Poucos chegam até lá, mas a maioria não chega nem aos 60 anos de idade, por causa de doença, alguma coisa, e a pessoa morre. Pode passando. Jesus enfatiza que a morte não é o fim, mas uma pausa temporária, pois ele tem o poder de ressuscitá-lo, demonstrando sua autoridade sobre a morte. Lembra que Jesus, lá em Apocalipse capítulo 1, 17 a 19, fala o quê? Que ele tem a chave da vida e que mais? A chave da morte. Ele desceu ao inferno. A palavra inferno quer dizer sepultura, dormitório, lugar dos mortos. Tanto no hebraico, no latim, no grego, quer dizer a mesma coisa. A pessoa vai para a sepultura. Lembra da oração do credo do Pai Nosso? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi ao inferno, à sepultura, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa oração reza católica. Mas Cristo ele foi ao inferno, à sepultura, ele voltou à vida. Então ele tem o poder da vida e tem o poder da morte. Pode passar, William? Porque permitiu o Pai que o Filho sofresse a culpa de pecados que ele não havia cometido. Por quê? Porque veja aqui a resposta. Em tempos antigos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo formularam o quê? Como chama essa palavra aqui? Plano para conceder perdão para quem? Aos pecadores. Quem é pecador? Levanta a mão. Quem é pecador? Levanta a mão. Eu também sou. Então, para nós todos. Um plano para os pecadores arrependidos enquanto mantinha justiça na lei de Deus. Tito capítulo 1, 2. O plano da redenção. Fé é conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Aqui fala Tito 1, verso 2. Pode passando. 2 Coríntios 5, 19 diz: Deus em Cristo assumiu a iniciativa de reconciliar a humanidade consigo mesma, não imputando, não cobrando ou lançando em conta os pecados dos seres humanos, mas lançou onde? Em Jesus Cristo. Pode passando. Quais são os 3 tipos de graça? Eu falei da primeira. Graça proveniente. O que é a graça proveniente? Deus providenciou o seu Filho para morrer por mim e por você. Isso é graça proveniente. Depois vem a graça justificadora. O que é isso? Nós somos justificados pelo sangue e pela justiça de Cristo. Ou seja, Isaías 64,6 fala o quê? Que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Se formos analisar na raiz hebraica, no termo hebraico original, esse texto fica da seguinte forma: a nossa justiça, ela é como o número 2, que você vai você vai ao banheiro. Eu não posso passar a palavra aqui, mas a palavra é um pouco vulgar. Nós somos aqui para o banheiro, a gente vai lá e ficamos ali sentados, como se fosse uma galinha espremendo para botar um ovo. Assim é o ser humano, achando que é o máximo. Eu sou melhor do que você, eu sou o seu superior, eu moro numa casa boa, eu tenho uma boa carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. O ser humano se orgulha, ele faz um monte de coisa, e no final das contas somos nada. A irmã que faleceu, foi enterrada ontem, ela foi cremada. Uma pessoa na altura de 1,60 m, talvez, não chega a isso, virou o quê? Um pouco de cinza. Imagina uma pessoa que é enterrada, daqui a pouco tempo só fica osso e pele. E vira o quê? Pó do pó. Não somos nada. Mas, infelizmente, o ser humano se diz melhor do que o outro. Então, aqui nós temos a graça justificadora, que é um favor merecido por mim e por você, através de Jesus Cristo. E aqui, a graça santificadora, ou seja, é a comunhão que eu mantenho com Cristo
é que nos ajuda em breve a receber dele a vida eterna. Está aqui, ó, Tito 2,11, significado da palavra graça. Abre sua Bíblia em Tito 2,11, vamos lá. Tito 2, verso 11. Vai passar Gálatas, Efésios, Filipenses, na sequência, o livro de Tessalonicenses, perto de Hebreus, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Aí você vai achar Tito, que é encostado com Hebreus aí. Tito 2, verso 11 e 12. Aqui o texto na tela. Diz aí: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, Deus revelou a todos que Ele quer salvar. Verso 12: educando-nos para que, renegado a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosa. Verso 13 também: aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aí vem o verso 14, que não vou ler aqui, você pode ler em casa, mas isso é graça, isso é salvação. Jesus, por mim e por você. Pode passar no meio. E aqui, ó, o caráter de Deus é perfeito e revela a graça e justiça através de Jesus. A sua lei é justa, santa e boa. Romanos capítulo 7 fala sobre isso. Pode passar? Como Deus mostra que ama os seus filhos errantes? Jeremias capítulo 3, 12 a 14 diz: arrependimento é um convite para mudar de direção e voltar para o Senhor. É o que está lá em Jeremias capítulo 3, 12 a 14. Misericórdia e perdão. Deus se mostra pronto a perdoar, apesar da rebeldia. E restauração, promessa de cura e reunião do povo exilado. Jeremias 3, 12 a 14. Pode passando. Com quanto anseio Deus apela aos pecadores. Alguém lê para mim isso aqui? Isaías 55, verso 7. É um convite divino ao arrependimento sincero, exortando os ímpios a abandonarem seus maus caminhos e pensamentos, voltando-se para o Senhor, que perdoa generosamente. Percebeu? Esse texto não diz, pecadores, arrependidos, volte para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque Ele é rico em transformar a nossa vida. Aqui fala mais, a misericórdia de Deus promete perdão abundante àqueles que se converterem. O que é uma conversão? Você está indo numa reta e você dá uma virada, talvez para 90 graus, ou para 90 para a direita, para a esquerda, ou a 360 graus. Você dá um giro, você muda radicalmente a sua vida. Deixa de fazer o que é errado e passa a fazer a vontade do Senhor. Bom, posso ir mais, amigo? Buscar o Senhor, o que mais? Enquanto ele achar, o que mais? Então, eu e você somos convidados a buscar a Deus enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Isso vale para todo mundo. Para você, amigo do canal Voz Ativa também, busque a Deus enquanto se pode achar, e invoque enquanto está perto, porque a cruz é sinônimo de salvação. Sem a cruz não há salvação. Porque a cruz hoje está vazia, o túmulo está vazio, mas Jesus passou por tudo isso por amor a mim e por amor a você. Pode passar? Qual é a reação de Deus quando recusamos sua vontade revelada? Vamos ler aqui 2 Crônicas 3, verso 16. Abre sua Bíblia, por gentileza. Quem encontrar para mim, leia em voz alta aí. Vou pedir para o Wagner para nós aí. 2 Crônicas 36, verso 16. 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16. Quem encontrou, Wagner, dê para nós, por gentileza aí, em voz alta aí. 36, 16. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e advertências, e ridicularizaram seus profetas, até que a ira de Yahvé, o Senhor, se inflamou contra seu próprio povo, e já não houve remédio.
Bom, o contexto aqui do capítulo 16 é o reinado e a disposição de Joacás, o reinado de Joaquim, o reinado de Joaquim, o reinado de Zedequias, e depois veio o cativeiro de Judá e o decreto de Ciro. O povo de Deus estava aqui, seguindo direitinho, mas de repente o povo começou a desviar para um lado, para o outro, e aí veio a mão de Deus sobre eles. Então, quando o ser humano faz a escolha, Deus pesa a mão. As consequências vêm. Vem zombaria, desprezo, consequência final e a ira do Senhor. Agora, hoje Deus quer derramar a sua ira agora ou no tempo do fim, quando a porta da graça ela se fechar? Como que vocês calculam que seria? Deus quer derramar a sua ira agora ou só depois do fechamento da porta da graça? Depois do fechamento da porta da graça. Agora o tempo de misericórdia, o tempo de graça, o tempo de salvação. Segundo Coríntios 6:2 fala que o dia favorável, o dia da salvação é amanhã ou é hoje? É hoje. Bora passando aí. Olha outra pergunta aqui, ó. Que dom precioso Deus nos concedeu por intermédio de Jesus Cristo? 1 Coríntios 1:30 diz: mas vós sois dele, em onde? Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Qual a palavrinha básica? Qual é a primeira palavra aqui? Sabedoria. Depois e redenção, salvação. É isso que Deus quer fazer para mim, para você e sempre em nossa vida. Pode passar, William? Bom, mesmo quando éramos inimigos de Deus, o que Ele realizou por intermédio do seu Filho? Está aqui em Romanos 5, 10 e 11. Chama a palavra reconciliação. Não vou ler para a gente ganhar tempo, mas Jesus quer reconciliação, não só conosco que estamos aqui na igreja, mas Ele quer reconciliar todo mundo. Alguém lê para mim aí? 2 Pedro 3, verso 9. O que diz a palavra de Deus em voz alta? 2 Pedro 3, verso 9. O que diz aí na sua Bíblia? 2 Pedro 3, verso 9. O que Deus espera de cada pessoa? Pode ler, quem conclui? Não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai porquanto foi justamente para esse propósito. É primeiro ou é segunda vez que está lendo? Oi? É 2 Pedro 3, 9. É segunda Pedro. É 2 Pedro 3, 9. Não? Passa mais uma folha adiante. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam pendurado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o plano de Deus para todo mundo. Mas eu pergunto para a igreja: todas as pessoas querem isso para suas vidas? Na casa que eu estava hoje, visitando as pessoas ali, irmãos da igreja e outros não da igreja, quando abrimos a Bíblia, talvez deveria ter um pouco mais de 10 pessoas. Só ficou metade. A metade saiu. Mas depois voltaram para participar da oração. Por que eu estou dizendo isso? Quando você fala de Bíblia, as pessoas têm a ideia seguinte: lá vem você com doutrina, lá vem você com ideologia. Não. A Bíblia não é uma doutrina, não é uma ideologia. É a palavra de Deus que transforma, cura, liberta e restaura. E traz esperança para nós. E aqui, como a gente já comentou em Romanos, quando éramos inimigos de Deus, Ele realizou a reconciliação. Pode passar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, já lemos o texto, que nos deu a vida eterna através de Jesus. Pode passar? Como a Bíblia chama o plano de vida que nos restaura? De acordo com o 2 Coríntios 19, fala o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não contabilizando os pecados dos seres humanos, confiado aos apóstolos a mensagem da reconciliação. Ou seja, Deus confiou a mensagem de reconciliação a mim e a você para levar para as pessoas lá fora que a esperança é Jesus. Quando eu vim para cá hoje, uma jovem dentro do ônibus, começando a conversar, ela falou o seguinte: eu também já fui membro da igreja adventista e já fiz parte de um grupo de desbravadores. Eu falei assim: Bruna, Deus não coloca por coincidência, mas Deus colocou em você aqui hoje para conversar. Volte para a casa de Deus, ainda há tempo.
E eu dei um livro para ela, a chave da virada, e como ela conhece a igreja de vida missionária, falei, volta para Jesus, volta para a igreja e caminha com o Senhor. Ela falou, realmente eu estou sentindo essa sede de Deus, então vai buscar Jesus. Ela disse, já foi embora, ela trabalha em hospital, então a gente sabe que quem trabalha no hospital é uma corrida muito tremenda, mas dá tempo de buscar Jesus. E aqui fala mais, podemos aceitar o sacrifício de Jesus ou rejeitá-lo. João 3, verso 36. A pessoa que faz a escolha. O que fala esse texto aí? Quem está com esse texto para nós aí? João 3, verso 36. Quem fala aí, Wagner? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Percebeu? Quem crê no Filho de Deus tem a vida. Quem não crê não terá a vida. Que vida é essa? Vida eterna, através do próprio Jesus. Diz mais aqui, o sacrifício de Jesus tirou a barreira que havia entre Deus e o pecado, versículo 2, que é a vida de vocês sendo dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável, como um sacrifício que agrada a Deus. Pode ir passando? Foi por amor. Cantamos a música que foi por amor, né? E de fato foi por amor a mim, por amor a você, que Cristo se doou na cruz para nos salvar. Pode passando? Nossos pecados foram transferidos para Jesus. Ele como cordeiro, né? E aí, ele como cordeiro morreu na cruz para nos salvar. Pode passando? Certamente, tomou sobre si a nossa enfermidade, sobre si levou as nossas doenças ou pecados. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Pode passando? Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pode passando? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pode passando? A morte de Jesus pagou o resgate. Enquanto o 1 Coríntios 6,20, ele pagou o preço por amor a mim e por amor a você. Pode passar? E Jesus, o Cordeiro de Deus, que é o sacrifício que mudou tudo. Hoje o mundo pode zombar, pode falar o que quiser, mas Jesus, ele é ainda o camarada que traz a revolução desse mundo. Ele é o ser divino, ele é o Deus Todo-Poderoso, que muda a história de qualquer pessoa que o aceitado como Senhor e como Salvador. Quando falam revolucionário, porque as pessoas lá no Oriente Médio creem nele como um homem que trouxe uma revolução, mas não como um Salvador, como um Senhor. Nós aqui entendemos que ele é o Senhor e Salvador nosso, quando nós aceitamos ele. Adão, em sua desobediência, trouxe o pecado e a morte. Jesus reverteu o problema. 1 Coríntios 15:22 diz que através de Jesus ele trouxe vida e vida plena. Pode ir passando? Ele é o Cordeiro que foi morto na cruz para nos salvar. Pode ir passando? E aqui, todos pecaram. O homem pecador, o mundo, pecado, a morte até no abismo, Deus santo, vida eterna, pecador, homem, aqui em Efésios 2:1, Romanos 6:3, e Jesus fez através da cruz, nos trouxe o quê? Vida plena. Aí você pode ver depois aqui, Romanos 6:3, está pequeno, e Efésios capítulo 3, João capítulo 3 e João capítulo 18, tudo através de Jesus. Pode passando. Eu sou o quê? Quem mais? Quem mais? Aí a questão: ninguém vai ser salvo porque eu sigo o pastor tal, eu sigo o missionário tal, eu sigo a mulher tal. Nós vamos ser salvos só por Jesus. Amigo do canal Vazativa, ninguém é salvo por ser religioso ou por ser religiosa, porque Madre Teresa de Calcutá fez muitas obras de caridade. Muitos homens e mulheres ao longo do passado fizeram muitas obras de caridade, mas nenhum deles puderam ser salvados. A única pessoa que salva é Jesus Cristo. Pode passando. E aqui está Cristo na manjedoura. Pode passando. A esperança encontrou o quê? Aqui está o Salvador. Esse é o, volta um pouquinho. Esse aqui é o Simeão, quando ele pegou Cristo nos braços, ele ficou feliz, encontrou o Salvador da esperança. Pode passando. E aqui está o menino de Jesus, por todas as suas fases, desde a sua carpintaria,
deu sua instrução, nós estávamos diante das autoridades. Engraçado, Jesus trabalhou com o carpinteiro, que o carpinteiro fazia madeira, fazia cruz, e mais tarde ele tem que passar por esse processo do madeiro. Carregar o madeiro que ele mesmo fez, trabalho com os pais e morrer nesse madeiro pesado. É que toda essa história, todas essas imagens mostrando o Filho de Deus, Jesus Cristo. Pode passando? Tu és o Cristo. Aqui estavam os discípulos ali, né? Pedro e demais. Pode passando? E Jesus reconhece João Batista, vinde a mim. Quando Jesus chegou a João Batista, e João Batista falou: eu preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus falou: filho, deixa eu cumprir a profecia, porque convém que eu batize. E João falou assim: João, eu vou te tirar sandálias, convém que eu diminua, que ele cresça. Está em João capítulo 3. E Jesus então foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo e saiu para a missão da pregação da palavra de Deus. Passou pelo deserto. Então, nessas imagens que eu estou vendo, tem claramente batido no deserto. Depois ele saiu para o deserto e foi cumprir a missão. Pode passando? Jesus então foi cumprir a missão, escolheu 12 e começou o ministério do próprio Jesus. Lucas capítulo 4, como eu já falei. Aí ele começou a curar, pregar, multiplicar, fazer uma série de coisas boas que ajudou muitas pessoas. Pode passando? E depois ele foi traído com um beijo com Judas, na quinta-feira, levado à morte. Está aqui. Aí, esse meio termo aqui, o que faz você lembrar dessa imagem? Pedro cortando a orelha do soldado mau. E Jesus foi lá e colocou novamente no lugar. Nem assim que acha. Pode passando? Jesus foi levado ao sinédrio diante das autoridades, batendo nele, escarnecendo nele. Pode passando? Foi levado perante as pessoas ali, ele estava já com inchado, colocaram o espinho sobre sua cabeça. Foi chicoteado pelo carrasco, amarrado na corrente, já estava sem força, sangrando. E aí novamente, pode passando, houve aquela geração, os espinhos eram aproximadamente dessa fundura, imagina cravando a cabeça, já sem força, o sangue escorrendo. É como você pegar um prego e colocar numa madeira. Então os cravos eram grandes, não era um cravo pequeno. E assim foi flagelado Jesus. Tudo isso aqui, por amor a mim, por amor a você. Pode passando? Os pregos cravos tinham, diante aqui, espessura 3 centímetros, comprimento 18 centímetros. Era um cravado sobre os pulsos, pois se colocar tanto rasgaria. Então, imagina os pregos desse tamanho, cravado nos punhos para segurar tanto os pés e as mãos de Jesus. Agora, o que chama a atenção nessa esponja aqui, essa esponja aqui é a esponja que se usava para fazer as limpezas fisiológicas que os próprios soldados romanos faziam. E agora eles molham ali com vinagre e dá para Jesus. Jesus falou: não. A latrina era usada na época, porque era uma coisa que se passava de um para o outro. Imagina todo mundo fazendo o número 2 ali, usa a latrina e passava para o outro. E assim, então, aquela esponja, eles molharam o vinagre e quiseram beber. Jesus não pegou. Pode passando. Jogaram do seu lado com uma lança, saiu água e sangue. Como vai que ele estava morto? Pode passando. Eles não sabem o que faz. Jesus pediu perdão ao Pai por eles. Pode passando. E aqui então foi levado a uma cruz. E ali José de Arimateia, depois chegou o seu corpo, levou para a tumba. E Nicodemos também. Eles vestiram todo o dia que eles tinham para a pregação da palavra do Senhor. A morte de Jesus, os soldados pediram tudo. Mas qual anjo que veio para acordar o Filho de Deus? O anjo Gabriel. Filho de Deus, saia para fora. Ele saiu para fora com o poder que Deus deu para ele naquele momento. Então Jesus saiu para fora e Jesus então está vivo, ele está ressuscitado, ele está lá no trono celestial de Deus. Pode passando. Depois ele aparece na cidade de Emaús para os discípulos, está lá em Lucas 24, né? Ele abriu o coração deles. Depois apareceu os demais discípulos orientando. Depois ele começa a subir para o céu. Atos 1, 6 até 11. Pode passando. Não nos deixai órfãos. Quem é essa pessoa que veio ficar no lugar de Jesus? O Espírito Santo. Quem nos trouxe aqui essa noite? O Espírito Santo de Deus. Pode passando. Ele diz: virei outra vez. João 14, a promessa. Vou preparar o lugar. Não se turbe o vosso coração. Palavra de Jesus, né? Ele diz mais aqui, lê comigo aqui, Eis que vem o quê? Sem demora.
guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, para que não percamos a salvação, não percamos no percurso do caminho da vida eterna de Jesus Cristo. Deus enxugará os olhos da lágrima, capítulo 21, verso 4 do Apocalipse. E Ele virá para resgatar quem esperou. Posso confiar? Ele voltará. Aí vem a pergunta: você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem? Eu também quero. O preço já foi pago, foi por você, tá? E Jesus está vindo te buscar. O livro de Amós, capítulo 4, 11 e 12, fala o seguinte: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Volta um pouquinho na outra imagem. Então, Ele está vindo buscar a mim e você. Olha para Amós 4, verso 11 e verso 12. E aqui na próxima imagem, que é essa daqui, em breve tudo será restaurado. Animais velozes hoje, que não podemos ter em casa. Alguém aqui já imaginou criar um leão em casa? Não sei se vocês lembram. Em 1982, 84 aproximadamente, lá em Curitiba, no Paraná, uma família criava leões como forma de defesa. Quem lembra dessa reportagem? 1984, 87, por aí. Pois bem, essa família criava leões como forma de defesa na sua casa. Imagina uma pessoa tentando roubar a casa dessa família, da frente com o próprio leão. O leão fazia um belo de um serviço, né? Mas ela era criada de forma domesticamente, com carinho. É como hoje, quando eu concordo que tem cachorro pitbull, é uma raça que foi de laboratório, não é raça de cachorro original. As pessoas criam esse animal, um animal racional que ele não tem cultura, pode até atacar o próprio dono. Criar com carinho não importa. Pitbull não é raça de cachorro, é uma raça de laboratório devido à Primeira e Segunda Guerra, foi criada por ali, e aí as pessoas acabaram adotando isso ao longo do tempo. Bom, quem fala essa frase aqui? Eu quero Cristo hoje sempre. Então só irmão para querer, né? Também Vamos juntando? Eu quero Cristo hoje sempre. Esse foi só um ensaio, a gente pode falar mais forte. Até o William também lá atrás, que não falou não. Vamos lá. Eu quero Cristo hoje sempre. Agora sim. Precisamos ter Cristo em nosso coração sempre. Eu quero terminar lendo com você a última citação bíblica dessa noite. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22. Apocalipse 22. Depois vocês podem conferir lá, tá? Amós 4:12, como eu falei. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, tá? Amós 4:12. Mas eu vou ler Apocalipse 22, verso 17. É o convite da graça para mim e para você essa noite. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Você já conhece o texto, talvez assim de cor salteado, mas ele diz algo bem profundo para mim e para você. Diz assim, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça o quê? A água da vida. O que é a água da vida? O que é a água da vida, igreja? Jesus. Agora, qual deve ser a oração do cristão? Capítulo 22, verso 20 de Apocalipse. Vamos ler todo mundo junto. Capítulo 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. E como que eu posso me preparar para a volta de Jesus? Primeiro, orando a Deus todos os dias. Segunda coisa, pregando a palavra do Senhor. Terceira coisa, vindo à casa de Deus. E a quarta coisa, estudando a palavra do Senhor. Então, orando, estudar a Bíblia, vir à igreja e pregar o Evangelho. Esses quatro pilares, ele nos ajuda a gente a cada dia ter uma vida com Deus. Sabe, a gente deve agradecer a Deus porque Jesus morreu, sofreu por mim e por você. Devemos ficar felizes porque Jesus ressuscitou da tumba e está agora no céu
como amigo e como mediador, Salvador e Senhor. Nós devemos ter anseio pelo céu, porque Jesus vai voltar. Devemos adorá-lo como Senhor e Rei. Devemos agradecer porque Ele morreu no seu lugar. Devemos louvá-lo porque foi um perfeito exemplo de obediência. Devemos agradecer porque Ele está no céu e logo voltará para buscar a mim e você. Devemos dar graças a Ele porque Ele fez isso tudo por amor, para que através dele a gente possa ter a vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Enquanto Davi canta a última mensagem essa noite, meu desejo é que Deus possa ajudar a gente a entender de que Jesus em breve voltará. E nós teremos um lar de eterna felicidade. Nunca mais haverá dor, morte e pranto. Nunca mais haverá maldade. Nunca mais haverá preocupação. Nunca mais haverá separação de pessoas, seja ela pela morte, ou por nações, ou por cidade, ou por estado, ou por país. Mas haverá um ajuntamento de pessoas para nunca mais se separar. O meu desejo é que Deus abençoe essa igreja, a liderança, os membros, os convidados, a todos os amigos e amigas do canal Voz Ativa, que sejam abençoados por Deus e que saiamos daqui hoje revigorados, transformados pelo poder e pela graça de Jesus. Você aceita isso? Amém. Amém? Vem para cá, Davi, fica aqui do lado, que Deus abençoe você.
Deus que se aproxima. Cada dia que se passa é um dia a menos que é beber a volta de Jesus. Não devemos cada dia viver, orar, preparar outras pessoas que vêm para a volta de Jesus. Eu não sei o dia da manhã, não sei até quando vamos viver, mas espero em Deus que pela graça de Jesus, cada um de nós sejamos salvos agora, salvos quando Cristo voltar, e poder viver por toda a eternidade com Jesus, feliz para sempre. Então, todo mundo vai ser jovem, vamos ter saúde plena, não vamos ter mais preocupação com mais nada, viveremos felizes para sempre. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor mais uma vez nessa oportunidade, nessa noite. Obrigado, Senhor, porque em breve o Senhor irá voltar. Muito em breve o Senhor nos dará salvação e vida eterna. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem aqui essa noite. Abençoa a cada um de nós com uma porção dobrada do Teu Santo e Bom Espírito. Nos ajude, ó Deus, a viver a Tua Palavra, a pregar a Tua Palavra, a falar de Jesus para as pessoas e viver em obediência com Jesus. Ó Deus, perdoa nossos pecados, purifica-nos pelo sangue de Cristo e nos ajude a fazer a Tua vontade. Abençoe a cada um aqui presente e a cada família aqui representada, a cada lar, a cada amigo, amiga, vizinho, irmão e irmã na fé. Ó Deus eterno, ó Deus amado, tenha misericórdia de nós, cura, restaura, transforma, perdoa e salva-nos para o reino da eterna felicidade. Obrigado por tudo. Fique conosco hoje e sempre. Ao sairmos daqui agora, pedimos a Ti que Teus santos anjos nos guardem e que Teu santo e bom Espírito nos oriente, dando a nós equilíbrio, humildade, simplicidade e, acima de tudo, todos os frutos do Espírito Santo para viver a Tua Palavra e ajudar outros também a viver a Tua Palavra e aceitar a Ti como Senhor e Salvador e se preparar para a volta de Cristo Jesus. Fique conosco hoje e sempre, e assim todos juntos vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite feliz, uma semana abençoada. Estarei à porta para cumprimentá-los. Vá na graça de Jesus. Sobre a